tudo bem? Vamos para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na última aula, que a gente iniciou sobre integral, tá? Integral de rima. E nós vimos a definição, né? A ideia por trás dessa técnica de integração. E também falamos da primeira parte do teorema fundamental do cálculo, que, como nós vimos, ele nos serve de uma ferramenta essencial, né, que nos dá a relação basicamente inversa entre as operações de derivação e de integração, tá? Na próxima aula a gente vai ver também, a gente vai continuar falando do teorema fundamental do cálculo hoje e tratando área entre curvas baseada na técnica de integração, tá? Na próxima aula a gente vai falar da parte 2 do teorema fundamental do cálculo, funções definidas por uma integral, teorema do valor médio para integrais, tá? Nós já vimos o teorema do valor médio, baseado na ideia de derivação. A gente vai ver uma outra versão do teorema do valor médio para integrais, tá? Mas isso na próxima aula. E na aula de hoje a gente vai reforçar um pouco mais a respeito do teorema fundamental do cálculo e área entre curvas, tá? E também no final vamos definir o que é uma integral indefinida, tá bom? Então, hoje é a nossa 26ª aula e vamos relembrar o que nós vimos sobre o teorema fundamental do cálculo, tá? A primeira parte do teorema, né, que nos diz isso que vocês estão vendo, tá? Se você tem uma função f contínua em um intervalo, contínua no intervalo AB, então a integral dessa função no intervalo AB é nada menos que a variação de uma das primitivas, qualquer primitiva, da função f. Tá? Então, para a gente poder calcular a integral de uma função em um determinado intervalo mais, digamos, rapidamente ou mais facilmente em relação à definição de integral de rima que nós estudamos, a gente precisa desse teorema, essa primeira parte do teorema que é o teorema fundamental do cálculo, tá bom? E aí a gente resolveu já alguns exemplos, tá? Nós já resolvemos bastante aqui, eu acho que ficaram só os 3 últimos exemplos, se eu não me engano. Queria fazer mais um com vocês, tá? Queria fazer mais um exemplo para depois a gente partir para a área entre curvas, tá? Vou fazer, acho que eu parei na letra G, se eu não me engano. Vou fazer a letra H. Vou deixar essa última, a letra I, para vocês, tá? A letra H que nos pede a integral de 0 a 8 da raiz cúbica de x vezes x menos 1 dx, tá? Então eu quero usar o teorema do fundamental do cálculo, a primeira parte dele, então eu preciso encontrar uma primitiva dessa função, tá bom? Mas do jeito que essa função está escrita, não é tão imediato a gente encontrar uma primitiva dela, né? Então a gente pode mexer um pouquinho nela para a gente poder só então determinar uma primitiva dela, né? Então posso dizer que isso aqui vai ser a integral de, eu vou aplicar a distributividade aqui, ó. Então eu vou ter raiz cúbica de x vezes x menos raiz cúbica de x vezes 1 é raiz cúbica de x, né, dx. Então eu tenho que integrar essa função aqui, tá bom? Só que isso eu posso melhorar ainda mais e reescrever isso da seguinte forma: raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. Então eu tenho x elevado a 1/3 vezes x menos, aqui novamente eu tenho x elevado a 1/3 dx. Tá bom? E então a gente pode dizer que isso é a integral de 0 a 8 de x elevado a 1/3 vezes x é x elevado a 4/3, né? Eu somo os expoentes aqui, 1/3 mais 1 dá 4/3, tá? Então menos x elevado a 1/3 dx. Ok?
E agora eu tenho a derivada de uma... Eu tenho a derivada de uma função potência. Tá bom? Então eu posso usar aquela regra de primitivação para funções de potência, né? E aí a gente vai lembrar que você tem x elevado a n, você quer encontrar uma primitiva dela. Quem que é uma primitiva dela? Se f de x for igual a x elevado a n, uma primitiva dela é quem? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E se eu quiser a primitiva mais geral, eu coloco a constante de integração, tá? C. Ok? Então, isso aqui eu posso dizer que vai ser x elevado a 4/3 mais 1, que é a primitiva dessa, sobre 4/3 mais 1. Tá? Então, isso aqui é uma primitiva da x elevado a 4/3, menos primitiva de x elevado a 1/3, x elevado a 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Então, eu vou calcular a variação dessa primitiva no intervalo de 0 a 8. Belezinha? Tá? Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai... Deixa eu fazer aqui. Isso aqui vai ficar x elevado a 7/3. Silêncio, pessoal, por favor. Ela é sobre 7/3, né? E aí, multiplicando, invertendo, vai ficar 3/7. 3/7 menos... Aqui vai ficar x elevado a 4/3. Tá? E aqui no denominador vai ficar 4/3 também. Invertendo vai ficar 3/4. Tá? Isso aqui variando no intervalo de 0 a 8. Tudo certo? Alguma dúvida? Então, agora eu vou calcular a variação, né? Isso aqui vai ficar 3 vezes 8 elevado a 7/3 sobre 7 menos 3 vezes 8 elevado a 4/3 sobre 4. Tá bom? Eu vou calcular só no 8, porque quando eu calcular no 0, eu vou substituir o x por 0 e vai dar 0. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a 3 vezes 8 é o mesmo que 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a 7/3 sobre 7. Menos 3 vezes 2 ao cubo elevado a 4/3 sobre 4. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar 3 vezes... esse 3 com esse 3 eu posso cancelar. Então, vai ficar 2/7 sobre 7 menos 3 vezes... Aqui também, vai multiplicar e vai cancelar. 2/4 sobre 4. Beleza? Aí tem que fazer essa continha aí. Tirar o mínimo e tal. Vou concluir aqui. Então isso vai dar quanto? 2/7 128, né? 32, 64, 128 sobre 7. Menos 3 vezes 2/4, 16 sobre 4. Tá? Então 16 por 4 aqui dá 4. Ó. Então vai ficar 3 vezes 128 sobre 7 menos 3 vezes 4, 12. Tá bom? Então, isso aqui dá... Deu quanto? Já fez a conta? Não? Estão sussurrando aí. 8 vezes 3, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, 8, 3. 384 por 7. Aí eu vou tirar logo o mínimo, né? 7 vezes 12. 7 vezes 2, 14. 84 sobre 7. Então, isso aqui vai dar 300 por 7. Tá bom? Então, esse é o resultado desta integral aqui. Se eu não tiver errado nenhuma continha aí, se tiver errado alguma coisa, vocês me corrijam, tá? Ok? Alguma dúvida? Então é isso, tá? Então a gente fez
Vou deixar esse último exemplo para vocês, observando que neste último exemplo, a função f de x é seno de x se o x for negativo, e 1 menos cosseno de x se o x for positivo. Então, o que você vai fazer? Você vai integrar primeiro de menos π até 0, que é um intervalo negativo. Nesse intervalo, a função f de x é a seno de x. E depois você soma com a integral de 0 até π. Tá? De 0 até π. E nessa parte positiva, a função f é 1 menos cosseno x. Ok? Tudo bem? Tá, então agora a gente vai pular para uma outra parte que tem ligação direta com a ideia de integral, que é a parte da gente efetuar cálculos de área entre curvas, tá bom? Lembrando que na aula anterior, quando a gente definiu integral e definimos área sob o gráfico de uma curva, compreendido entre o gráfico de uma curva e o eixo das abscissas, na aula anterior nós vimos que se a função for positiva, o resultado da área, o valor da área coincide com o valor da integral, se a função for positiva. Tá? Agora, se a função for negativa, ou tiver partes negativas na tua função, por exemplo, se ela tiver uma parte da função acima do eixo x e outra parte abaixo do eixo x, aí você já tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a integral não vai ser exatamente a área. Né? Quando a função é negativa, tiver uma parte do gráfico da tua função abaixo do eixo x, né? A gente viu que o valor dessa área, a integral dessa função f de x, no intervalo de a até b, dx, ela vai ser negativa. Certo? Se ela é negativa, por definição, a gente já sabe que não vai ser a área abaixo do gráfico. Mas a gente pode dizer que é menos a área, compreendida entre o gráfico da função e o eixo das abscissas. Ok? Então tem que ter cuidado com isso. Tá bom? O que é a integral de f de x dx de a até b? É a área entre o gráfico da função e o eixo das abscissas. Não. Você não pode definir as coisas assim soltas. Tá? Tem que ter precisão nas definições. Vai ser a área se a função for não negativa. Tá? Mas se ela tiver partes abaixo do gráfico do eixo das abscissas, aí vai ser menos a área, o resultado da integral. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Tá? Então, o que a gente vai falar de áreas é o seguinte, olha só. Então, definição. A área A entre a região limitada pelas curvas y igual a f de x, y igual a g de x, e pelas retas x igual a e x igual a b, onde f e g são funções contínuas, e a f de x é maior do que ou igual a g de x para todo x que pertence ao intervalo AB, é dada pela integral da diferença entre a f e a g de x. Lembrando que aqui eu estou tomando f maior do que ou igual a g. Tá? Então, o que a gente está falando é o seguinte, olha só. Suponha que você tem duas funções tá? Você tem uma função aqui assim, ó, gráfico dela aqui. Aí você tem uma outra função aqui assim, sei lá. Tá? Aí você quer integrar daqui de A tá? Até aqui, B. De A até B. Eu quero, na verdade, integrar não, eu quero calcular essa área, a área compreendida entre essas duas curvas. Tá? Essa região aqui, ó. Eu estou querendo encontrar. Tá? Como é que a gente faz para determinar esta região, usando, obviamente,
os conceitos de integral. A gente pode fazer utilizando aquela mesma ideia que nós fizemos na definição de integral. Lembra da definição de integral? O que a gente fez? Primeiro a gente pegou uma partição do intervalo, né? Refinou esse intervalo, particionou ele. E aí em cada partição a gente escolheu um ponto amostral. Calculamos o valor da função nesses pontos amostrais e definimos os intervalos de base ΔX e altura, valor da função nos pontos amostrais. Aí depois a gente somou as áreas desses retângulos e passamos o limite. Se o limite existir, o valor desse limite vai ser a integral que a gente definiu. Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa, tá bom? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Olha só, eu vou particionar o intervalo e vou pegar esses, por exemplo, eu tenho o iésimo intervalo aqui, o xi menos 1 e o xi. Então vou pegar este retângulo aqui, ó. Este retângulo. Vem aqui, sei lá, eu pego o lambda i. Vai ser o ponto amostral do iésimo intervalo, tá bom? Então eu vou somar, vou particionar, estou pegando só um retângulo só para a gente entender, tá? Eu vou pegar este retângulo, vou calcular a área dele, só que eu estou fazendo isso para cada subintervalo, então vou somar as áreas desses n retângulos, tá bom? Só que a questão é a seguinte, olha, esse retângulo, a base dele é ΔXi, que é o comprimento do intervalinho. E a altura dele? Vamos supor que essa aqui é a função f de x e essa aqui é a função g de x. E a altura desse retângulo, quem é? Observa, aqui, vou pegar daqui para cá. Daqui para cá, aqui está o lambda i. Então, daqui para cá, é o f de lambda i, concorda? Esse tamanho daqui para cá, ó, isso vai ser o f de lambda i. Alguma dúvida? E daqui para cá, desse pedaço até aqui, ó. Quanto que vai medir esse pedaço? Menos g de lambda i, porque eu estou falando de altura agora. Esse pedaço aqui é o g de lambda i, só que ele é negativo. Só que eu estou querendo a altura do retângulo. Estou querendo essa medida, obviamente positiva. Então isso aqui vai ser menos o g de lambda i em termos de altura. Tudo bem? Então o tamanho todo desse retângulo vai ser o quê? F de lambda i menos g de lambda i. Concorda ou não? Então isso aqui tudinho, ó, vai ser f de lambda i menos o g de lambda i. Então quando eu for calcular a área desse retângulo, eu vou ter a altura dele, que é o f de lambda i menos o g de lambda i. Isso é a altura vezes a base. A base é o ΔXi. ΔXi. Só que eu vou fazer isso e vou somar as áreas dos n retângulos. Então eu vou passar o somatório, com i variando de 1 até n. Então isso aqui vai ser a soma de Riemann correspondente. Alguma dúvida? E portanto, quando eu passar o limite, se o limite existir, essa área vai ser a integral de a até b de f de x menos a g de x dx. Tudo bem? Então, assim que a gente vai determinar essa área. Belezinha? Isso faz bastante sentido, por exemplo, se a gente tiver as duas funções positivas, por exemplo, só como exemplo, né? Você tem aqui em cima, por exemplo, a f e aqui você tem a g. E eu quero a área dessa região aqui entre as duas curvas, no intervalo AB. Tá bom? Quando eu calculo a integral de a até b de f de x dx, o que eu estou calculando? Estou tomando as duas funções positivas, só para a gente entender. Quando eu calculo a integral de a até b de f de x dx, eu estou calculando o quê? A área
sob o gráfico da f e o eixo das abscissas, sim ou não? Então, eu estou calculando esta área aqui, ó. Esta área aí. Tá bom? E quando eu calculo a integral de a até b de g de x dx, estou tomando as duas positivas e estou tomando a f acima da g, como a gente definiu lá. A f maior do que ou igual a g. Então, quando eu calculo essa integral, o que eu estou calculando? Eu estou calculando a área sob o gráfico da g e o eixo das abscissas. Então, se eu pego essa área daqui de cima até aqui e subtraio da área daqui até aqui, o que eu vou obter? Vou obter a área entre as duas regiões. Entre os dois gráficos. Tá? Vou obter essa área aqui. Tá ok? Alguma dúvida? Isso aqui é o mesmo que eu escrever isso, né? Pelas propriedades na integral. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai calcular a área entre duas funções. Mas você tem que ter cuidado com o seguinte. Pode ser que tenha funções que, definidas em um certo intervalo AB, tal que em uma parte do intervalo, a f esteja sobre a g, mas em outra parte a g esteja sobre a f. Então, se você fizer isso aqui diretamente, pode dar ruim para ti. Tá bom? Então, você tem que ter cuidado. E aí, a dica que a gente dá é que vocês tentem sempre esboçar, quando for trabalhar com questões de área, vocês sempre tentem esboçar a região que você está trabalhando. Tá? Para você não errar os limites de integração, não errar qual função está acima da outra, se tem uma parte que uma está por cima da outra e depois vai inverter, a outra vai estar por cima da uma. Entendeu? Então, vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem essa ideia. Tá? O primeiro exemplo é esse daqui. Calcule a área do conjunto do plano limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Tá? Então, eu quero a área, olha só. A função é a função f de x igual a x ao quadrado. Aí as retas são x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0. Aqui. Tá? Deixa eu até colocar mais para baixo esse gráfico. Então, vamos primeiro esboçar logo a região para a gente entender o que a gente está trabalhando. Tá? A função é a função x ao quadrado. O gráfico da x ao quadrado é essa parábola aqui que a gente já conhece. Tá bom? A reta x igual a 0, quem é? É o eixo y, concorda? O eixo y é a reta x igual a 0. Esse aqui, ó. A reta x igual a 1 é essa reta vertical que passa aqui nesse ponto de abscissa 1. E a reta y igual a 0 é o eixo x. Esse cara aqui. Então, eu quero a região do plano compreendida entre o gráfico da função, o eixo y, a reta x igual a 1 e a reta y igual a 0, que é o eixo x. Então, que região é essa? É essa aqui, ó. Tá claro? Alguma dúvida? Então, o que eu estou querendo calcular? Essa área aí, essa área será nada mais, nada menos. Observa que essa função ela é não negativa, tá acima do eixo das abscissas, e, portanto, essa área vai ser a integral de 0 a 1, esse intervalo que eu estou trabalhando, de 0 a 1, da função que está por cima é a f de x, que é a x ao quadrado, menos a função que está por baixo é o eixo das abscissas, que é a y igual a 0, ou menos 0.
dx. Só que isso aqui é a integral de 0 a 1, x² menos 0 é x², dx. Isso aqui a gente já calculou na aula anterior, nós vimos que essa área aqui é 1/3, certo? A gente calculou até pela definição isso aí na aula anterior. Tá? A primitiva de x² é x³ sobre 3, e quando você varia a primitiva, vai dar 1/3. Aí aqui a gente está trabalhando, na aula anterior até um aluno perguntou, professor, tem que colocar unidade quando está calculando a integral? Quando você está calculando a integral, não. A integral é um número real. Tá? Agora, nesse exemplo, estou calculando uma área. Ele não deu unidade de medida. Nesse gráfico aqui, nada, ele indicou as unidades de medida. Então, a gente vai só colocar aqui o A, tá? Que significa unidade de área. Então, é 1/3 unidade de área. Tá bom? Alguma dúvida? Então, próximo exemplo. Hoje a gente vai resolver bastante exemplos sobre essa ideia de áreas, tá? Essa daqui, ó. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a seno de x, y igual a x, x igual a π sobre 2 e x igual a π. Tá? Então, y igual a seno de x, y igual a x, x igual a π sobre 2 e x igual a π. Tá? Então, esses são os dados. Eu quero a área da região limitada por essas curvas aí. Y igual a seno de x, y igual a x, x igual a π sobre 2 e x igual a π. Então, bora desenhar aqui para a gente entender o que está acontecendo. E aí, olha só. Se você tiver que... É claro que a gente não vai fazer isso porque eu sou muito bonzinho, né? Mas, se você tiver quer calcular uma área de uma região cujo gráfico é uma certa função, que não é tão imediato o gráfico dessa função, agora você já sabe esboçar gráfico de funções. Então, essa região aqui é qual? Olha lá, y igual a x é a identidade, né? É a reta identidade. Então, ela passa bem aqui assim, ó. Tá bom? Y igual a x. E a seno de x é o gráfico da trigonométrica mesmo, seno de x, né? Então, lembra que ele sai do zero, né? A seno de x sai do zero, passa no π, passa aqui assim no π e chega no 2π, né? Então, ele faz isso aqui assim, ó. Tá? Mais ou menos. Deixa eu... Tá? Seno de x faz isso aqui. Ele vem por baixo da identidade aqui, né? Seno de 0, seno de x derivada no 0 é 1, tá? Então, ele passa aqui no 0, aqui no π, aqui no 2π. Tá bom? Então, eu quero a região entre a seno, a identidade, π sobre 2, π sobre 2 está bem aqui, ó. π sobre 2 e π. Então, x igual a π sobre 2 é essa reta bem aqui, ó. X igual a π sobre 2. E a reta x igual a π é essa aqui, ó. Tá bom? Então, qual é a região que a gente está querendo calcular a área dela? É essa região bem aqui, ó. Tá claro? Entre a reta y igual a x, a seno de x e as retas x igual a π sobre 2 e x igual a π. Então, é essa região aí. Observa que essa região está toda acima do eixo das abscissas, né? Então, nessa parte aqui, a função y igual a x é positiva, a seno de x também. Então, a área coincide com o valor da integral da diferença entre essas duas funções, observando qual função está por cima e qual está por baixo. Aqui, a função que está por cima é a y igual a x, e a função que está por baixo é a y igual a seno de x.
Então, a área que nós estamos atrás, estamos querendo calcular, é a área da região integral de π sobre 2 até π sobre 2 até π. Cuidado com a ordem dos intervalos de integração, já falamos sobre isso, tá? π sobre 2 até π. Da f menos a g. A f é a identidade, que é x, e a g é a seno de x. Dx. Ok? E essas daqui a gente sabe as primitivas delas, né? A primitiva da x é x ao quadrado sobre 2. Primitiva da seno é quem? Menos cosseno. Primitiva da seno é menos cosseno. Só que como aqui já tenho menos seno, então posso colocar mais cosseno. Tudo bem? Observe, quando eu derivo essa, eu caio nisso. E quando derivo cosseno, eu recaio nisso. Tá bom? Então é isso aqui, variando de π sobre 2 até π. Belezinha? Então só tem que calcular agora essa continha aí. Então isso vai ficar igual a quanto? Ó? Isso vai ficar igual. No π, isso aqui vai ficar π ao quadrado sobre 2 mais cosseno de π, tá? Isso no π, menos, no π sobre 2 vai ficar π sobre 2 ao quadrado sobre 2 mais cosseno de π sobre 2. Então isso aqui vai ser igual. Alguma dúvida? Tudo bem? Então isso vai ser igual π ao quadrado sobre 2 mais cosseno de π é quanto? Menos 1. Vou colocar logo aqui, menos 1. Menos, aqui vai ficar π ao quadrado sobre 4. E aí quando eu inverter vai ficar 4 vezes 2 no denominador, dá 8. Tá? E aqui menos, cosseno de π sobre 2 dá quanto? 0. Então isso aqui vai dar, posso tirar o mínimo aqui para ficar mais bonito, dá 8. 8 por 2 é 4, 4π ao quadrado. Aqui é π ao quadrado, né? Menos π ao quadrado, menos 1. Ah, então isso aqui vai dar 3π ao quadrado sobre 8, menos 1. Unidades de área. Então pronto. Então a área daquela região é essa aí. Tá bom? Parece um número meio estranho, né? Π ao quadrado, professor, mas é isso mesmo, tá? Alguma dúvida? Tá? Então aqui tem o gráfico, a ilustração mais bonitinha do que a minha, tá? Mas é isso aí, essa área aí. Próxima. Calcule a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a x ao cubo pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Olha só, essa daí eu ainda não vou esboçar a região dela. Só para vocês verem como é perigoso a gente não entender perfeitamente o conceito de integral e de área, como que eles estão ligados, tá? Porque tem gente que faz assim, vê essa região, esse exemplo aí, eu quero a área limitada pelo gráfico da f, o eixo x, no intervalo de menos 1 a 1. Então a área, aí o cara a área vai ser integral de menos 1 a 1 de x ao cubo dx. É só isso aqui. E até que faz sentido, né? Porque se você entende a integral como a área entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, simplesmente isso, sem efetuar a restrição se a função é positiva ou negativa, a área vai ser isso aqui. Só que quando você calcula isso, qual é uma primitiva de x ao cubo? X à quarta sobre 4, variando no intervalo de menos 1 a 1. Aí isso aqui dá 1 à quarta dá 1 sobre 4, menos... No menos 1, isso aqui vai ficar menos 1 à quarta sobre 4. Deixa eu colocar o 4 aqui, só para
Então isso dá 1/4 menos, aqui fica positivo mesmo, aqui, então fica 1/4. 1/4 menos 1/4, 0. Aí o cara ainda coloca assim, unidade de área. Faz algum sentido isso aí? A área ter dado 0? Pode ser até que a área de alguma forma ali dê 0, né? De repente você está trabalhando no intervalo de 1 a 1 aqui, né? Aí de fato vai dar 0, mas nesse caso não faz sentido isso aí. Pergunta que eu faço para vocês: tem alguma coisa errada nesse cálculo? Não, não tem nada errado nesse cálculo aí. Mas quando eu te pergunto qual é a área, aí tem coisa errada. E por isso que é importante você entender esse conceito de integral e como ele se relaciona com o conceito de área. E também, como eu falei logo no início, você tentar esboçar a região que você está querendo calcular a área. Porque quando você esboça a região aqui, ó, isso aqui não vai fazer sentido por conta da área, tá? Mas quando você esboça a região, a função x ao cubo, ela é essa função aqui, ó. O gráfico dela é assim, ó. O gráfico dela é assim, ó. Tá? Alguma coisa desse tipo aqui, assim, ó. Tá? X ao cubo. Aí do menos 1 até o 1 é algo aqui assim, ó. Tá bom? Então qual é a área que eu estou querendo calcular aí? É essa aqui, ó. A área entre o gráfico da função, o eixo das abscissas e as retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Tá? É essa região aí que eu quero calcular. Visualmente, essa região aí tem área 0? Obviamente não. Tá, professor, então como é que eu vou calcular essa área? Tem várias maneiras de você... Esse exemplo tem várias maneiras de você fazer. A primeira delas é você perceber que o seguinte, que a área que você quer calcular vai ser, olha só, essa parte do gráfico é negativo, está abaixo do eixo das abscissas. Como eu quero essa área, então posso dizer que essa área vai ser menos a integral de menos 1 até o 0 da função x ao cubo. Tudo bem? Por quê? Porque o resultado da integral dá, entre aspas, essa área, só que negativo. Então, se eu quero a área propriamente dita, eu tenho que trocar o sinal do valor da integral. Tá bom? Aí eu pego essa área que eu já coloquei lá e vou somar com essa outra. Essa outra vai ser exatamente a integral de 0 a 1 de x ao cubo. Tá? Então, isso aqui mais a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. Agora sim. Então, isso aqui vai ficar igual a menos primitiva de x ao cubo, x à quarta sobre 4, variando de menos 1 a 0, mais primitiva de x ao cubo, x à quarta sobre 4, variando de 0 a 1. Então, isso aqui vai dar menos x à quarta no 0 vai dar 0. Então, vai ficar menos, no menos 1 vai dar menos 1 à quarta sobre 4. Tá? Mais, no 1 vai dar 1 à quarta sobre 4 e no 0 dá 0. Tá? Então, eu faço o jogo de sinal aqui, ó, fica mais, menos 1 à quarta fica 1. Então, isso vai dar 1/4 mais 1/4, que dá 2/4 e que é meio unidade de área. Agora sim. Então, a área dessa região aqui, ó, é meio. Tudo bem? Alguma dúvida? Outra maneira de você calcular essa área é percebendo que a função x ao cubo é uma função ímpar. A função x ao cubo não é uma função ímpar. Se eu pegar esse lado aqui, rotacionar, eu não recaio exatamente em cima desse lado aqui, né? A f de menos x é igual a menos... f de menos x é igual a menos a f de x, né? Ela é ímpar. Tá bom? Então, por simetria, pela simetria da função, essa região
é igual a essa. Então, se eu quero calcular a área toda, então bastava eu calcular a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx e multiplicar por 2. Tá bom? Por simetria. Tá? Aí essa integral a gente já calculou. Isso vai dar 1/4. Então vai ficar 2 vezes 1/4, que dá meio unidade de área também. Ok? Alguma dúvida? Então esse exemplo aí é importante que você entenda essa ideia. Primeiro, esboce o gráfico, esboce a região, porque se você não esboçar a região, pode ser que você tenha alguma dificuldade ali e possa errar. Tá? E segundo, lembre que a integral vai coincidir com o valor da área se a função for não negativa, se ela estiver acima do gráfico, acima do eixo das abscissas. Tá? Se ela tiver partes negativas, então ali a integral vai dar menos a área daquela região. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Oi? Dependendo da função, por exemplo, a x ao quadrado é uma função par. Né? Então, se eu quisesse a área à esquerda e a área da direita, só que a questão é que vai... Porque a x ao quadrado, por exemplo, se eu quisesse assim, né? Essa região aqui, ó. Se eu quisesse essa região aqui, então, essa região por simetria também é igual a essa. Então, basta calcular uma e multiplicar por 2 também. Tá? Beleza. Vamos para mais um exemplo. Essa aqui. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Então, as curvas são y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Qual é a primeira coisa que você percebe diferente dessa questão, desse exemplo, para os exemplos anteriores? Qual é a primeira diferença que você percebe? É que ele não está dando os limites de integração. Nos exemplos anteriores, todos estavam nos dando o exemplo, os limites de integração. Aí ele não está te dando. Tá, professor, e como é que eu faço para encontrar eles? Não sei, você tem que ver aí. Tô brincando. É simples você encontrar eles, tá? Você só tem que perceber, você só tem que entender a importância de esboçar a região. Bora esboçar a região, tá? Então, olha só. Se você esboçar a região, você vai ver o que você precisa fazer para encontrar os limites de integração. A função y igual a x ao quadrado é essa aqui, ó. Essa é a y igual a x ao quadrado. Belezinha? E a função menos x ao quadrado mais 4x. Vamos esboçar o gráfico dela. Ela toca o eixo das ordenadas em qual ponto? No 0. Então ela passa aqui, ó. E o eixo das abscissas, ou seja, as raízes dessa função aqui de cabeça, essas raízes dá quanto? 0 e 4. Todo mundo concorda? Para você encontrar essas raízes, é só você pegar menos x ao quadrado mais 4x, igualar a 0. Você pega o x, coloca em evidência, aqui vai ficar menos x mais 4, igual a 0. E, portanto, daqui você tira que a primeira raiz é 0 e a segunda raiz é 4. Tá bom? Então, ela passa bem aqui assim no 4. Ela passa aqui e aqui. São as raízes. A concavidade dessa função é voltada para cima ou para baixo? É uma parábola, né? Concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Então, ele deve fazer isso aqui assim, ó. Tá? Então, ele faz isso aqui assim, ó. Passando aqui no 4. Tá bom?
Então, qual é essa região que eu estou atrás? A região entre a função x ao quadrado e a função, essa daqui é a y, igual a menos x ao quadrado mais 4x. Entre essas duas funções, aqui não passou bem no zero, mas vocês entenderam, né? Então é isso aqui, ó. Essa é a região que eu quero. Tá claro? Então, olhando agora para a figura, a gente entende que o primeiro limite de integração é quem? É zero. E o segundo? É esse ponto bem aqui que eu não sei quanto é. Esse ponto é a interseção entre as duas curvas. Uma das interseções, né? A primeira interseção é essa e a segunda interseção eu não sei quanto é. Como é que eu faço para encontrar a interseção dessas duas curvas? É só igualar elas. Né? Eu quero encontrar os valores de x que fazem as imagens das funções serem iguais. Tá? Então, o y ser igual ao y. Então, eu pego isso aqui, ó, calcular a interseção. Então, a interseção vai ser quando eu pego a x ao quadrado e igualo a menos x ao quadrado mais 4x. Tá certo? Tudo bem? Então, é só resolver agora isso aqui. Isso aqui vai ficar... Se eu pego esse menos x ao quadrado e jogo para lá positivo, e somando logo, vai ficar 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Tá? Então, se eu colocar 2x em evidência, aqui sobra x menos 2 dentro do parêntese. Certo? Então, os valores de x são x igual a 0 e x igual a 2. Portanto, x igual a 0 nós já tínhamos encontrado pela ilustração. E o outro ponto de interseção é esse ponto aqui, que é 2. Portanto, o limite de integração são 0 e 2. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer para calcular a área que ele está pedindo? A área que ele está pedindo vai ser a integral. A área que ele está pedindo vai ser a integral de 0 a 2. Aí, cuidado com a ordem. Cuidado com a ordem. Qual é a função que está por cima? Menos x ao quadrado mais 4x. Então, vai ser essa menos essa. Tá bom? Então, é menos x ao quadrado mais 4x menos a x ao quadrado dx. Então, essa aí é a área. Observa que essa região e as funções estão acima do eixo das abscissas. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 2 de menos 2x ao quadrado, ou, se eu quiser, posso até colocar assim, 4x menos 2x ao quadrado dx. Tá bom? 4x menos 2x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual uma primitiva de 4x, 2x ao quadrado, certo? Menos uma primitiva de 2x ao quadrado, 2x ao cubo sobre 3. Tá? Isso aqui variando no intervalo de 0 a 2. Belezinha? Então, isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar no 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos, no zero, isso aqui vai dar 0 menos 0. Tá? Ok? Então, isso aqui vai ficar igual a 8, menos, aqui vai dar 16 sobre 3. Tá? Então, aqui, 8 vezes 3 dá 24, menos 16 sobre 3. E isso aqui dá 8 terços unidade de área. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, tome cuidado, tá? Então, esse exemplo aqui eu acho muito importante, porque é um exemplo que ele não te dá diretamente os limites de integração. Você precisa determiná-los primeiro. Tá? Encontrando a interseção entre as duas curvas. Belezinha? E esse aqui, ó. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a seno de x
e y igual a cosseno de x no intervalo de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2. Então, olha só. As curvas são y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, de 0 a π sobre 2. Tá bom? Então vamos esboçar a região, tá? Então vamos olhar aqui para a região de 0 a π sobre 2 dessas duas funções. X, eixo y, 0. Bom, vamos começar pela seno. A seno de x, ela parte do 0 e faz isso aqui, ó. Tá muito feio. Tá? A seno faz isso aqui, assim. Tá? Deixa eu melhorar essa escala aqui, senão vai ficar muito apertado o desenho. Tá? Ela faz isso. Passa aqui no 1, no menos 1 aqui assim, ó. Tá? E a cosseno, π sobre 2 é bem aqui assim, ó. Π sobre 2, aqui é π, vai embora. Tá? Eu quero nesse intervalo de 0 até π sobre 2, aqui, ó. E a cosseno, como é que ela faz? Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0. Então ele sai daqui e faz isso aqui, assim, ó. Tá? Aí vai embora aqui, sobe aqui. Aqui é π sobre 2. Tá bom? Mais ou menos aí para vocês entenderem. Quero a região, a área da região entre as funções. Essa daqui é a y igual a seno de x. Essa daqui é a y igual a cosseno de x no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, que região é essa? É essa aqui, ó. Tá bom? Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Tá bom? Essa regiãozinha aí que eu tô atrás. Alguma dúvida? E aí, como é que a gente faz para encontrar essa região? Aí aqui é um exemplo daqueles que eu falei para vocês, que você tem que ter cuidado que no intervalo que você está trabalhando, pode ser que você tenha partes do intervalo que uma função, a função f está sobre a função g, mas em outra parte do intervalo a g está sobre a f. Exatamente esse exemplo aqui. Porque de 0 até esse ponto aqui, que eu não sei quanto que é, de 0 até nesse ponto, a cosseno está sobre a seno. E desse ponto aqui até o π sobre 2, a seno está sobre a cosseno. Então, vou ter que fazer duas integrais aí para eu poder encontrar essa área. Vou ter que primeiro integrar daqui para cá, a integral da cosseno menos o seno, de 0 até esse ponto. E depois vou ter que integrar desse ponto até π sobre 2. Vou ter que integrar desse ponto até π sobre 2, de seno menos cosseno. Tá claro? O que a gente tem que fazer? Só que para eu fazer tudo isso, eu preciso encontrar quem é esse cara aí. Né? E esse cara é, como você já deve imaginar, é o π sobre 4. Né? No primeiro quadrante, que é de 0 a π sobre 2, quando eu quero encontrar cosseno de x igual a seno de x, no primeiro quadrante, com x pertencendo ao intervalo de 0 a π sobre 2,
A única solução aqui que nós temos é x igual a π sobre 4. Tá bom? É o único ponto onde eles se encontram no primeiro quadrante, né? Porque seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2 também. Π sobre 4 é 45 graus pra gente, tá? Então, esse ponto aqui é o π sobre 4. Aí agora vai ficar legal, porque se eu quero calcular aquela área, essa área lá, vai ser a integral de 0 a π sobre 4 do cosseno menos o seno mais a integral de π sobre 4 a π sobre 2 do seno menos cosseno. Tudo bem? De novo, de 0 a π sobre 4 do cosseno que está por cima menos o seno que está por baixo. E de π sobre 4 a π sobre 2 do seno que está por cima menos o cosseno que está por baixo. Belezinha? Então, essa área vai ser o quê? Vamos lá. Qual é uma primitiva do cosseno? Seno. Seno de x. Qual é? Menos. Uma primitiva do seno? Menos cosseno. Então, eu vou colocar logo mais cosseno aqui, porque quando eu colocar o mais cosseno, a primitiva do mais cosseno é menos seno. Então, vai dar certinho aqui, tá? Isso aqui no intervalo de 0 a π sobre 4. Mais a outra. Uma primitiva do seno. Menos cosseno. Menos uma primitiva do cosseno. Seno. Isso aqui variando de π sobre 4 a π sobre 2, tá? E aí eu tenho que fazer essa continha agora e ver quanto que isso vai dar. São simétricas. Poderia calcular só uma e multiplicar por 2, porque da figura dá pra gente perceber que elas são simétricas, tá? É claro que a figura ela não é uma demonstração. A rigor eu teria que mostrar que elas são simétricas, né? Para não fazer isso, a gente calcula logo assim. Então, isso aqui vai dar seno no π sobre 4, mais cosseno no π sobre 4, menos seno no zero, mais cosseno no zero. Tá? Aí isso mais, agora vai ficar ali, menos cosseno de π sobre 2, menos o seno de π sobre 2, menos cosseno de π sobre 4, menos o seno de π sobre 4. Cuidado com os sinais, tá? Bora ver se está tudo certinho. F menos esse, tá? Cuidado com os sinais. Isso aqui é como se fosse, quando a gente calcula a integral definida, a gente calcula a F zona no ponto B menos a F zona no ponto A. É o que diz o teorema fundamental. Então, isso aqui é a primitiva no limite superior. Então, é essa daqui, ó, que é a primitiva no limite superior, que é isso, menos a primitiva no limite inferior. Tá bom? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aí para não errar o sinal. Então, essa área vai ser seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Tá? Mais, menos cosseno de π sobre 2 é 0, menos o seno de π sobre 2, que é 1, menos cosseno de π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2, menos seno de π sobre 4 menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, dá 2 raiz de 2 sobre 2, que é raiz de 2. Tá? Então, aqui tem menos 1, aqui tem menos 1 de novo, e aqui a mesma história. Aqui dá menos raiz de 2, com esse menos dá mais, então mais raiz de 2. Tá? Então, essa área aqui vai dar raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2, menos 2 unidades de área. Pronto. Então, aquela área lá é isso. Belezinha? Alguma dúvida? Tudo bem, né?
Vamos fazer mais uma aqui. Acho que dá tempo. Vamos fazer mais essa. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a e elevado a x e y igual a x ao quadrado menos 1. Exemplo. Agora as regiões, as curvas são y igual a e elevado a x, y igual a x ao quadrado menos 1, x igual a menos 1, x igual a 1. Tá? São essas funções aí. Essas curvas, tá? Então vamos esboçar os gráficos. Vamos começar pela x ao quadrado menos 1. Bom, gente, a x ao quadrado menos 1 nada mais é que a x ao quadrado deslocado uma unidade para baixo, certo? Passa aqui no menos 1, ó, ele faz isso aqui, ó. Tá? Então essa daqui é a x ao quadrado menos 1. Belezinha? Observa que as raízes dessa daqui são 1 e menos 1 mesmo. Tá? Então é isso aqui, ó. Menos 1 e 1. E a e elevado a x? Bom, a e elevado a x é a exponencial de base e. Ela passa aqui no 1, né? Porque quando x é 0 e elevado a 0 dá 1. E ela é crescente, então ela faz isso aqui assim, ó. Mais ou menos, tá? Tá? Então qual é a região que eu estou atrás? É essa aqui, ó. É essa região aí que a gente está atrás. Beleza? E aí observa, quem é a função que está por cima é a y igual a e elevado a x. E a função que está por baixo é a x ao quadrado menos 1. E os limites de integração são de menos 1 a 1. Beleza? Então, a área que nós queremos é igual a integral de menos 1 a 1 da e elevado a x menos, cuidado com o sinal, a x ao quadrado menos 1. Se tu colocar só assim, tu vai errar. Tá? Então, menos essa, que é a x ao quadrado menos 1 dx. Tá? Então, a área vai ser integral de menos 1 a 1. Uma primitiva de e elevado a x... Integral não, né? Bora primitivar logo. Não, deixa eu só repetir, só para trocar o sinal e a gente não errar sinal. E elevado a x menos x ao quadrado mais 1 dx. Agora sim. Então, uma primitiva de e elevado a x. E elevado a x menos primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, mais primitiva de x de 1x, variando nesse intervalo de menos 1 a 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual então, quando x for 1, isso aqui vai ficar e elevado a 1 da e. Aqui vai ficar menos 1/3 mais 1. Menos. Quando x for menos 1, vai ficar e elevado a menos 1. Menos. Menos 1 a terceira dá menos 1. Com esse menos vai ficar mais. Então, mais 1/3. Tá? E aqui menos 1. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar e... Aqui vai dar 2/3, menos e elevado a menos 1 é 1 sobre e. E aqui dá menos 2/3. Com esse menos aqui fica mais 2/3. Tá? Então isso aqui vai ficar e menos 1 sobre e mais 4/3 unidade de área. Pronto. Tá bom? Alguma
Alguma dúvida? Beleza. Então essa daí é essa área aí. Agora, olha essa observação. Essa observação é muito importante. Porque até então, nós não tivemos tanta dificuldade para encontrar, calcular a área via integral, né? Porque uma função estava exatamente sobre a outra nos limites de integração. Porém, algumas vezes os problemas vão ficar mais simples da gente resolver quando a gente integra não em relação a x, do jeito que nós estamos acostumados, mas quando a gente integra em relação a y. Mas como assim, professor, em relação a y? É exatamente isso, em relação a y. Eu não vou... Os retângulos aproximantes que a gente calculava era na vertical, né? Aqui a gente vai aproximar na horizontal, né? Observa que, se eu olhar para essa figura, essa curva da esquerda e da direita, essas duas curvas de azul, elas são funções y em função de x? São funções? Não. De y em função de x, não. Mas elas serão funções de x em relação a y, de x em função de y. E até então a gente não trabalhou isso, né? A gente sempre está trabalhando y em função de x, y igual a f de x. Mas aqui a gente está calculando, na verdade, a gente vai utilizar, na verdade, uma x igual a f de y. Tá? Então, olha só, essa região R, região plana limitada pela curva da direita, que vai ser uma função x em função de y, x igual a m de y, e pela esquerda, x, não tem esse 4 aqui, eu que errei, tá? X igual a n de y. E as retas horizontais, y igual a c, aqui embaixo, e y igual a d. Então, ao invés de eu integrar em relação a x, eu vou integrar agora em relação a y. Tá bom? Então, como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar a área, então, professor? Integrando em relação a y, se essas duas curvas, m de y e n de y, forem funções contínuas no intervalo de c a d, observa que agora o intervalo, estou integrando em relação a y, então agora eu estou olhando, os limites de integração vão estar no eixo y, e não no eixo x, como nós estamos acostumados. Tá? Então, o limite de integração agora são c e d. Tudo bem? Então, a integral que eu quero vai ser, a área que eu quero vai ser a integral de c a d de m de y, que é a que está acima, só que no caso aqui é à direita, menos a n de y, que é a que está à esquerda. Tá bom? É tipo você pega o plano cartesiano, em pezinho do jeito que está aqui, cadê um plano cartesiano? Esse aqui, ó. É como se tu pegasse isso aqui e virasse assim. Entendeu? Então, uma curva no plano XY, do jeito que a gente está acostumado, uma curva y igual a f de x, pode não ser uma função de x, trabalhando do jeito que a gente está acostumado, mas quando eu trabalho x em relação a y, aí ela pode passar a ser uma função. Tá bom? Tá, professor, me dá um exemplo disso aí, como é que vai ficar esse troço aí? Eu vou te dar um exemplo aqui, olha só. Calcule a área da região limitada pelas curvas y ao quadrado igual a 2x e y igual a x menos 4. Então, esse é um exemplo de que... Eu vou já desenhar o gráfico dessas duas funções aí. Dessas duas curvas, na verdade, né? Onde é que eu posso apagar? É lá, né? Não, é aqui, né? Então, vocês vão observar que quando a gente tentar calcular a área em questão que ele está nos dando, se a gente for tentar fazer direto, vai dar ruim. Olha só. É a y ao quadrado igual a 2x. Primeiro que y ao quadrado já é estranho, né? Pra gente. Né? Na verdade, isso aqui é uma parábola. É uma parábola, mas não é a parábola que a gente está acostumado a ver. Né? Porque a gente está acostumado a ver parábolas assim, né? Assim ou assim. Tá bom? Mas para quem estudou geometria analítica, lá no ensino médio, ou seja, todos vocês viram que isso aqui é uma parábola.
Só que a concavidade dela é voltada para o eixo X. Ela é assim, ó. Ela é assim, ó. Tá bom? Mas é uma parábola. Mas vamos por parte. Então a curva é essa. Qual é a outra lá, por favor? No slide. Slide. Deixa eu olhar aqui. Deve ter dado bug. Y igual a x menos 4. Y igual a x menos 4. Tá? Então são essas aqui, ó. Tá bom? Observe que ele não nos deu os limites de integração. Então bora logo encontrar os limites de integração. Tá? Que vai ser a interseção entre essas duas curvas. Então eu tenho que encontrar os pontos que são comuns a essas duas curvas. Então como y é igual a x menos 4, basta que eu pegue o x menos 4 e substitua aqui. E resolva a equação. Tá? A interseção será... Vou pegar esse e vou substituir aqui, ó, x menos 4 ao quadrado igual a 2x. Tá? Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 2x. Tá? Então x ao quadrado, esse vem para cá, menos 10x mais 16 igual a 0. Aí quando você calcular as raízes dessa equação, deixa eu ver aqui logo quanto é que dá. Vai dar 2 e 8. X igual a 2 e x igual a 8. Tá bom? Então esses são os pontos de x que são interseções, as interseções das duas curvas, tá? Os dois gráficos. Agora, quando eu olhar aqui, vamos desenhar logo essa reta, que a gente sabe como que é ela. Né? Ela passa aqui no menos 4. E a raiz dela é 4. Então ela passa aqui. Tá? Então ela faz isso aqui. X amarelo. Tá aqui. Então ela passa aqui. Tá? Passa aí assim. Agora, essa aqui, y² igual a 2x, se fosse assim, ó, se fosse x² igual a 2y, eu poderia escrever y igual a x² sobre 2, sim ou não? Então a x² sobre 2, ela faz isso aqui assim, ó. Certo? É uma parábola aqui assim. Tá? Passando aqui no zero. Só que não é x² sobre 2. Na verdade é y². E aí se eu pegar o 2 passar dividindo, eu vou ter que x vai ser igual a y² sobre 2. Então vai ser essa mesma parábola, só que voltada para a direita. Tá bom? Então vai ser assim, ó. Isso aqui não está parecendo muito uma parábola. Tá? Mais ou menos, né? Tá bem bicuda essa parábola, mas tudo bem. É só para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então observa, essa curva aqui, trabalhando y em função de x, do jeito que a gente está acostumado, isso aqui não é uma função, né? O teste da reta vertical já quebra aí a definição de função, né? Então essa curva não é uma função. Tá? E a região que nós estamos querendo calcular é essa região aqui, ó. A região entre essas duas curvas. E a gente já encontrou que as interseções são nos pontos 2 e 8. Então, bem aqui, ó. Bem aqui é x igual a 2. E bem aqui, que é a outra interseção, é 8. Tá bom? Só que eu não vou integrar em relação a x. A primeira pergunta que você pode se fazer é a seguinte: professor, por que eu não
não é interessante eu integrar em relação a x? Lembra que eu falei que alguns exemplos, algumas questões vão ser mais fáceis a gente resolver integrando em relação a y do que em relação a x, né? Esse é um exemplo. Por quê? Porque essa região aqui, ó, faz parte de uma mesma função, essa parte aqui, ó. Então, se você tentar fazer assim, a integral, essa daqui é a y² igual a 2x. Se você 2x. Se você tentar fazer a integral de 0, de 0 a 8, da de cima, que é a y² igual a 2x, pela de baixo, que é a y igual a x menos 4, diretão, como a gente já está acostumado, vai dar ruim. Primeiro que aqui não é y, é y ao quadrado. Então, tu terias que meio que isolar esse y aí. Tá bom? Já começa daí. E segundo que, quando você faz a de cima menos a de baixo, essa região aqui é uma região comum, a mesma função. Então, você vai ter problema aí. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que integrar em relação a y. É como se você pegasse os retângulos lá, quando você vai calcular pela definição de rima, você vai olhar os retângulos aqui agora, ó, na horizontal. Tá? Aí você vai calcular a área de cada um dos retângulos, somar as áreas, depois passar o limite. E aí você vai encontrar a integral. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tá, professor. Agora explica como é que a gente vai integrar em relação a y, então. Primeiro, para você integrar em relação a y, você precisa de imediato dos limites de integração. Só que aqui, como eu falei para vocês, a gente vai estar trabalhando no eixo y. Então, eu preciso desse cara aqui, ó, e desse cara aqui, ó. Só que esses aí são fáceis, porque basta verificar quando o x é 2, o y vai ser quanto? Tá? Então, quando o x é 2, bota o 2 aqui. 2 menos 4 dá menos 2. Então, o y vai ser menos 2. Então, bem aqui é menos 2. Ó. Tá bom? E quando o x é 8, bota o 8 aqui. 8 menos 4, 4. Então, aqui é 4. Então, os limites de integração são 4 e menos 2. Muito bem. Tá bom? E olhando em relação ao eixo das abscissas, né? Ou seja, integrando em relação a y, qual é a função que está por cima, entre aspas, que no caso, pela direita? X menos 4, é essa daqui. Então, vai ser essa menos a que está por baixo, a mais à esquerda, que é quem? Essa daqui. A grande questão é a seguinte, eu estou integrando em relação a y. Então, eu não posso, na hora que eu for calcular a área, integral de menos 2 a 4, eu não posso colocar esse x menos 4 menos a outra, dy, porque eu estou integrando em relação a y e não em relação a x. Então, se eu tenho essa equação escrita na forma y em função de x, para eu integrar em relação a y, eu tenho que colocar x em função de y. Deu para entender? Então, aqui, essa aqui eu já coloquei. Eu isolei o x. Então, aqui é x em função de y. E essa daqui vai ficar como? X igual a y mais 4. Tá claro? Então, agora, para eu poder integrar em relação a y, essa daqui, que é a curva que está mais à direita, é a x igual a y mais 4. E essa aqui, que é a curva que está mais à esquerda, é x igual a y ao quadrado sobre 2. Então, a área que nós estamos atrás... Deixa eu só... A área que nós estamos atrás é a integral de menos 2 a 4, tá? De y mais 4 menos
y ao quadrado sobre 2 dy. Agora sim. Beleza? Eu vou integrar isso aí normalmente, só que em relação à variável y. Tá? Então, essa área será igual a uma primitiva de y ao quadrado sobre 2, mais uma primitiva de 4y, menos uma primitiva de y ao quadrado sobre 2, y ao cubo sobre 6. Porque quando 3 cai, eu simplifico, sobra 2. Tá? Então, isso aqui variando no intervalo de menos 2 a 4. Então, essa área será igual, no 4, isso aqui dá 4 ao quadrado, 16 por 2, mais 4 vezes 4, 16, menos 4 ao cubo, 16 vezes 4, 64 sobre 6. Menos, no menos 2 ao quadrado, 4 por 2, mais menos 2 vezes 4, menos 2 vezes 4 dá menos 8, vai ficar menos 8, tá? Menos 2 ao cubo dá menos 8, com esse menos aqui dá mais 8 sobre 6, tá? E aí, como o nosso tempo está indo embora, vou deixar vocês concluir essas continhas aí. No final, você vai encontrar 18 unidades de área. Então, aquela região ali é 18 unidades de área que ela mede. Tá bom? Alguma dúvida? Tem outro exemplo lá nas notas de aula, que é esse aqui, ó. Vou deixar para vocês. Calcule a área da região limitada pela curva y menos 2 ao quadrado, igual a x menos 1, pela tangente a esta curva, no ponto de ordenada y igual a 3 e pelo eixo x. Tá? Deixa eu só te ajudar um pouquinho nessa daí. Para vocês verem como que vai ser mais ou menos essa. Não vou fazer, vou só te dar a dica. Tá? Essa daí é a y menos 2 ao quadrado igual a x menos 1. A tangente a ela, a reta tangente a ela, no ponto de ordenada, vou colocar entre parênteses, y igual a 3. E o eixo x. Bom, gente, nessa daqui, primeiro tem que encontrar a equação da reta tangente a ela. Porque sem a equação da reta tangente a essa curva, você não faz mais nada. E encontrar equações de retas tangentes a uma curva é uma coisa que vocês já sabem. Só que essa curva não é uma função do jeito que a gente está acostumado. Eu posso observar que ela é uma equação, isso aqui é uma equação, que determina uma função implícita. Então, eu posso conseguir uma função y de x, mas implicitamente dada por essa equação. Tá? Então, para eu encontrar a equação da reta tangente, o que a gente faz? É y menos o y0, ou f de p, né? Tanto faz, igual a derivada da função que eu estou trabalhando no ponto P vezes x menos p. Tá bom? Então, o grande X da questão é que eu vou precisar dessa derivada aí. Eu preciso da derivada no ponto x igual a p, que eu ainda não tenho. Mas eu tenho y, então eu posso encontrar o correspondente. Quando o y é 3, eu posso substituir aqui, ó. Eu vou ter que 3 menos 2 ao quadrado vai ser igual a x menos 1. Então, isso aqui vai dar 1 ao quadrado. Esse 1 passa para cá, isso vai ser x. Então, quando o y é 3, o x é 2.
Eu já encontrei aqui o 2. Então, esse P aqui é 2. Tá claro? Não? Tá claro? Tá. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da derivada da função dada implicitamente por essa equação no ponto P ou x igual a 2. E para isso eu preciso o quê? Derivar implicitamente essa equação. Que foi uma questão da prova de vocês também. Todo mundo acertou, né? Derivada implícita lá. Eu espero. Bora derivar isso aqui implicitamente, rapidinho. Como é que eu faço? Deriva em relação a x, a equação y menos 2 ao quadrado, x menos 1. Né? Derivando implicitamente, qual é a derivada de y menos 2 ao quadrado? 2, y menos 2, dy dx. Né? Usando a regra da cadeia. Tá? Vezes? Não, igual, né? Igual. Derivada em relação a x, de x é 1 e de menos 1 é 0. Tá? Então, o dy dx aqui, ó. Então, dy dx, eu já estou resolvendo o que era para vocês fazerem, né? Agora que eu me atentei. Não posso fazer tudo. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2 vezes y menos 2. Tá bom? Então, está aqui a derivada de y em relação a x. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o ponto em questão. O ponto em questão é o ponto 2 e 3. Tá? Então, você vai pegar as coordenadas do ponto, vai colocar aqui e você vai descobrir o coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto. Depois você encontra o coeficiente angular, você joga aqui. O y, esse aqui é o y. E o x você já tem, você vai encontrar a equação da reta. Ponto. Isso foi só para encontrar a equação da reta tangente. Agora sim você vai calcular a área em questão. E a área em questão, você vai precisar esboçar essa curva no plano YX. Esboça, troca o X para facilitar a vida, troca o X pelo Y e tenta esboçar normalmente, depois tu vira. Tá? Ou para a direita ou para a esquerda, dependendo aqui, né? Aqui vai ser para a direita. Tá? E aí tu vai ver que é uma parábola, vai ser uma parábola assim, ó. Vai ser uma parábola assim, ó. Tá? Ela vai ser uma parábola assim. Aí vai ter a reta que você vai encontrar, que eu não sei agora qual é a equação, mas tu vai encontrar. Não lembro onde é que ela, deixa eu olhar aqui. Onde é que ela vai passar? Ela é tangente no ponto 2 e 3, então ela vai fazer isso aqui assim, ó, mais ou menos. Tá? Aí você quer a região entre a curva, a reta e o eixo X, tá? Então, a região vai ser essa aqui, ó. Tá bom? Aí tu tenta integrar em relação a X ou Y? A Y, tá bom? A região é essa aqui, ó. Vou ajudar a tua vida. Tá aí, ó. Tá? Mas faça uns cálculos bonitinhos lá para ver se vai bater as tuas contas aí, tá? Aí tu vais encontrar essa região aí. Hã? Tá na nota de aula resolvida, mas tenta fazer antes de olhar a resolução, né? Tá? Deixa eu falar disso aqui rapidinho pra gente fechar a aula de hoje, que é a respeito de integrais indefinidas, tá? E aí, na próxima aula, a gente fala da parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo, TVM para integrais e funções dadas por integrais, tá? Definidas por integrais. Então, a gente vai representar, a partir de hoje, as primitivas de funções utilizando a notação de integral. Tá? Essa vai ser uma consequência do Teorema Fundamental do Cálculo, que a gente vai ver na segunda parte, que a gente vai ver na aula que vem, só que eu já quis antecipar logo para vocês. Tá? Então, quando você coloca o símbolo de integral de uma função sem os limites de integração, na verdade, o que você está pedindo é uma primitiva, a família de primitivas da função, ou a primitiva mais geral da função. Tá bom?
Quando não tem os limites de integração, a gente chama isso de integral indefinida. Lembra que até agora nós estamos sempre colocando os limites de integração. Quando tem os limites de integração, a gente chama de integral definida. E o resultado dessa integral vai ser um número. Ok? Se não tiver os limites de integração, a gente vai chamar isso de integral indefinida. E o que é que vai ser isso? Vai ser um número, professor? Não. Isso vai ser a família de primitivas da função que você está trabalhando. Tá? Então, a integral sem os limites de integração, a integral indefinida de f de x dx, nada mais é que uma primitiva da função fzinho, ou seja, a função fzão, mais esse c, que a gente, desde a aula de primitiva, já começou a chamar de constante de integração. Tá? Então, portanto, isso aqui faz mais sentido agora. Esse c é o que a gente chama de constante de integração. Tá bom? Por exemplo, determine a integral indefinida, ou seja, ele está pedindo determine a primitiva da função seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x, dx. Qual que é essa? Alguém sabe? De cabeça? Primitiva de seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x dx. Observa que a gente não vai precisar usar nenhuma técnica de integração, até porque a gente ainda não estudou isso. Ainda vamos estudar nas próximas aulas. Se der tempo, na próxima aula eu já vou trazer a técnica da substituição para vocês. Tá bom? Mas qual que é uma integral? Ou seja, uma integral indefinida aí de seno de x, cosseno ao quadrado de x. Ou uma primitiva dela, né? Mesma coisa. Alguém sabe? Olhando assim, de repente é meio complexo você saber. Mas você pode mexer nisso aqui. Você pode dizer que isso aqui é a integral do seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x dx. Agora dá para enxergar? Hã? É a tangente. Muito bem. Por que a tangente? Porque isso aqui, seno por cosseno, é tangente. E o que mais? O que é isso aqui? Secante. E quem é uma primitiva da tangente vezes secante? Hã? Secante, né? Derivada da secante é quem? Secante vezes tangente. Então, a primitiva disso aqui é a secante de x. Só não esquece da constante de integração. Esse sinal, esse símbolo, sem os limites de integração, significa a primitiva mais geral da função que você está trabalhando. Portanto, você é obrigado a colocar a constante de integração. Se você não colocar, você está mostrando só uma primitiva. E eu quero todas as primitivas. E a gente já viu que todas as primitivas são uma primitiva mais a constante de integração variando nos reais. Tá bom? Aqui é a família de primitivas daquela função ali. Beleza? Então, nas tabelas de integrais, que vocês devem ter visto já por aí, nos estudos de vocês, eu espero que vocês já tenham visto, né? Se vocês já tiverem visto, significa que vocês estão estudando. Se não tiverem visto, é porque vocês não estão estudando direito, tá? Então, nas tabelas aí, vai sempre aparecer assim, ó, por exemplo. O que ele está te pedindo? A família de primitivas da função potência x elevado a n, que vai ser x elevado a n sobre x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, isso para n diferente de menos 1, que a gente já viu. Tá? Tudo bem? É assim que vai aparecer, em geral, nas tabelas de primitivas. Alguma dúvida? Então, isso é o que a gente chama de integral indefinida. Alguma dúvida, pessoal? Então tá. Então, na aula que vem, nós vamos falar de funções definidas por integral, tá? A parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculos, o TVM para integrais. Se der tempo, eu dou uma pincelada rápida em limites, no método da substituição para integrais, tá? Talvez não dê tempo, mas se der eu falo alguma coisa. Lembrando que segunda-feira nós não teremos aula por conta do jogo da Copa do Mundo. Por isso a gente está tendo aula hoje. Sexta? Que sexta?
Ah, não sei, eu vou ver ainda. Vou ver com o pessoal da coordenação e informo vocês, tá? Gente, até a próxima, estudem, tá?